Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje, eu vou estar aqui comentando sobre o negar-se a si mesmo que foi citado por Jesus. Jesus ele faz essa citação no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 24, onde ele diz que quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, e siga-o. E depois ele complementa, dizendo que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus está falando justamente de uma maneira muito direta. Ele fala de nós estarmos negando a nossa vontade. Só que no primeiro momento talvez não fique explícito em que nível nós devíamos estar negando a nossa vontade. Porque nós estamos acostumados com a questão da negação em relação a algo que é externo, em relação a algo que vem de outra pessoa, que vem através de uma solicitação. Mas nesse contexto ele vai empregar o negar a nós mesmos. Para negar a nós mesmos, teria que ser realmente uma negação da nossa vontade, daquilo que desejamos. E isso pode ser verificado, com um texto que foi escrito pelo apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14, o qual ele diz que nós somos tentados por aquilo que desejamos. E quando concluímos, muitas vezes, aquele desejo, aquele desejo vai dar origem ao pecado. O que ele quer dizer com isso? Significa que a nossa vontade, muitas vezes, ela tem um estímulo momentâneo. É um desejo a ser realizado, mas que pode trazer consequências permanentes, na medida em que nós nos beneficiamos de alguma coisa em detrimento de outra pessoa, prejudicamos, tomamos a frente de alguém, o lugar de outra pessoa, para realizarmos um desejo nosso. E aí podemos realmente dar origem ao pecado, quando realmente ultrapassamos o direito do próximo, quando quebramos a vontade de Deus, a nossa aliança com Deus, praticando coisas que não agradam a Deus, em prejuízo de outras pessoas. Mas nós também podemos trazer a esse contexto o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, na primeira carta de João, no versículo 17, diz o seguinte: que o mundo passa e a sua concupiscência passa com ele. Essa palavra, esse entendimento de passar e a sua concupiscência, vai na mesma direção dessas duas palavras. Fala muito ali a ideia de momento e também de desejo, Concupiscência, um desejo forte por algo. E ele está dizendo que passa. Mas o que isso significa? Significa que quando nós resistimos muitas vezes a esse ímpeto momentâneo, nós somos vitoriosos, porque é naquele momento, são momentos em que aquela vontade se manifesta, que aquele desejo se manifesta e precisa ser realizado. E quanto mais impetuosa é a pessoa, quanto mais ela responde aos seus próprios instintos de uma maneira rápida, sem reflexão, sem pensar. Por isso que um dos frutos do Espírito é a paciência, a longanimidade, ou seja, porque nós precisamos estar analisando muito bem as situações. Mas quando nós nos deixamos levar pelos nossos instintos, é muito fácil que nós tomemos essas atitudes baseadas nessa vontade, nesse desejo. Então nós vemos ali 3 textos diferentes que têm uma concorrência, apontando ali para uma situação muito comum. Ou seja, o nosso desejo, a nossa vontade em detrimento do outro, pode ocasionar problemas para a nossa vida. A grande questão que nós temos que estar refletindo nesse momento é que nem tudo aquilo que desejamos é certo. E ter a nossa vontade satisfeita antes da vontade de outras pessoas também não significa que deveria ser a nossa preferência. Muitas vezes outros têm direito à nossa frente. Chegaram primeiro, estão aguardando por uma vaga, estão em situação em que nós deveríamos realmente estar aguardando.
E aí nós temos que aprender a estar negando a nossa vontade. É isso que Jesus ele quer dizer, né? Que se nós não aprendermos a conviver com situações em que nós somos levados a abrir mão daquilo que queremos, fica realmente muito difícil uma caminhada com Cristo. Porque não tem como nós caminharmos com Jesus, que abertamente dizia que veio para servir e não para ser servido, que nas suas parábolas deixava bem claro, né, que nós devíamos estar olhando para o outro, conforme ele diz lá em Mateus, né, 7,12, que tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei primeiro vós. Nós não temos condições de tomar uma atitude dessa sem muitas vezes colocarmos a nossa própria vontade em segundo plano. E quando eu digo em segundo plano, muitas vezes eu falo mesmo de maneira consciente, né, realizarmos a vontade de Deus, para que vejamos a sua vontade, que a palavra de Deus diz que é boa, perfeita e agradável, se cumprir na nossa vida. E muitas vezes, para que essa palavra se cumpra na nossa vida, vai ser a partir de nós abrirmos mãos da nossa própria vontade, para que a vontade de Deus ela venha, né, render os seus frutos na nossa vida. Frutos esses que vêm no tempo de Deus e não no nosso. E por isso, muitas vezes, nós queremos usar das nossas atitudes, da nossa força, porque queremos resultados imediatos e queremos sentir aquele prazer de que nós estamos realizando algo. Mas a palavra nos aconselha a sermos pacientes. E Jesus, nessa palavra, ele nos diz isso, que devemos negar a nossa vontade. Cabe a nós termos discernimento para saber qual é o melhor momento em que devemos realmente estar abrindo mão da nossa vontade. Para isso o Espírito Santo nos auxilia, basta que nós estejamos, né, de coração aberto para ouvir a voz do Espírito. Davi fala isso, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando nós estamos dispostos a obedecer, nós ouvimos sim a voz do Espírito. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos discernir as circunstâncias em que precisamos abrir mão no momento para recebermos no futuro aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.